Olá, vamos apresentar agora o seminário de História do Ceará 2, que tem na frente da disciplina a professora Zilda. O tema do nosso seminário é o integralismo no Ceará. O seminário está dividido, sou eu, mais três amigos, né? Lucas Nascimento, Lucas Cavalcante e o Jardelso. Nós dividimos nossa apresentação em 4 tópicos. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a ação integralista no seu âmbito nacional, sobre os seus objetivos, os ideais, como foi acontecendo esse movimento. O segundo tópico vai trazer o integralismo já aqui no Ceará, como foi a sua chegada, como aconteceu a conversas com grupos que já existiam no estado do Ceará, né? Outros grupos que eram ligados à igreja católica, e como esses grupos encontraram pontos comuns para participarem da ação integralista. Terceiro tópico, vamos falar da ação integralista já no interior do estado, como foi o desdobramento, como foi acontecendo no interior do estado. E o quarto tópico é a ação integralista no pós-37, né, pós-Estado Novo, durante o Estado Novo. O seu maior expoente, né, da ação integralista é o Plínio Salgado. Plínio Salgado era teólogo, jornalista, foi um político brasileiro também. A ação integralista, ela não iniciou como um partido político, né, mas ela iniciou primeiramente como um movimento. E teve um fator essencial para a divulgação desses ideais, né, que foi em 1931, um jornal denominado A Razão, que Plínio Salgado era o redator. Esse jornal, quem era o dono, era um amigo de Plínio Salgado, né, que era um empresário e era dono de um escritório de advocacia. O nome dele é Egídio, Alfredo Egídio, o nome desse empresário, né, que era dono da Razão. A Razão, ela tinha como redator Plínio Salgado, e no seu primeiro editorial, o Plínio ele já apresenta algumas ideias, né, e objetivos do integralismo. Ele fala que a nação brasileira, que os partidos políticos brasileiros, eles não estão alinhados com a realidade da sociedade, que eles agem segundo interesses próprios, né, e não segundo interesses do coletivo. Porque o foco do Plínio era o nacionalismo, né, a junção de todas as forças da sociedade brasileira. Nessa nota política, o Plínio vai falar do foco dele com o jornal, né, com essa nota política que ele era responsável. Eu vou ler aqui uma parte. Iremos traçar a linha de um pensamento político, procurando marcar os rumos que nos parecem mais acertados às nossas condições e necessidades. Então, Plínio Salgado queria alinhar, né, a melhoria da sociedade. Era essa a visão dele. O Plínio tinha uma crítica ao jornalismo da época, que ele fala que os jornais estavam ficando muito mercadológicos, uma visão muito do lucro, né? O jornal como um produto de troca, produto para lucrar. E ele falava que a Razão ia ser diferente, né? Porque a visão do jornal A Razão era doutrinar a sociedade, né? Mostrar os seus ideais, que os jornalistas eles não exploravam essa função do jornal, da mídia, que é a doutrinação, o ensino da sociedade, né? O jornal teve uma curta duração, durou apenas um ano, né? Chegou ao seu fim. Mas Plínio Salgado não parou, ele fundou em 1932, né, um ano após, a CEP, que é a Sociedade de Estudos Políticos. Essa Sociedade de Estudos Políticos, ela congregava diversas pessoas que eram contra os ideais socialistas e liberais, né, que são discursos em voga na época. Então, a maioria dessas pessoas que participavam da CEP, eles eram estudantes de direito, né, pessoas da elite. Então, em 1932, no mesmo ano, né, porque a CEP ela foi fundada em março de 32. Em maio do mesmo ano, 32, é fundada a Comissão da Ação Integralista Brasileira, né, comissão da AIB, que, como eu falei no início, a Ação Integralista nem sempre foi um partido. Então, estou falando aqui um pouco do seu processo histórico, como ela se tornou um partido, né? Chegou a ser um partido, a Ação Integralista. Então teve esse processo. A CEP, ela fundou uma comissão. A Comissão da Ação Integralista na CEP, ela era responsável por juntar os estudos que eram feitos dentro da sociedade e divulgar para a sociedade, divulgar
para a população, né, de uma forma acessível, para que todos pudessem entender, já que a visão do Plínio Salgado era que todas as forças estivessem juntas na ação integralista, né? Então, teria que tornar acessível não só para as elites, para os intelectuais, mas também para a população mais pobre, né, para as camadas mais populares da sociedade, da população brasileira. Então, a doutrina do integralismo, ele era pautado nos valores morais, religiosos, né, e ideais nacionalistas, como eu já falei, que era focado sempre no nacionalismo, nessa junção de forças. O lema da ação integralista era Deus, Pátria e Família. Então, eles acreditavam que o progresso moral era a finalidade superior do ser humano. Então, o ser humano tinha que ir em busca desse progresso moral. Porque, então, você ia chegar primeiro na individualidade e depois essa individualidade ia transformar a coletividade. Tanto que eles tinham como foco o homem integral e a sociedade integral. Primeiro, o homem se regenera, né, nesses princípios morais, religiosos, né, de família, e após ele vai construir a sociedade integral. O símbolo da ação integralista era o sigma. O sigma é uma letra maiúscula do alfabeto grego. Esse símbolo ele foi usado pelos primeiros cristãos gregos para indicar a palavra de Deus, né? O outro motivo também do símbolo é que ele tem uma ideia de somatória. A somatória de todas as forças, né, de todos os grupos sociais, para transformarem a sociedade ideal, essa sociedade integral. Em 7 de outubro de 32 também, vai ser inaugurada oficialmente a Comissão da Ação Integralista. E vale salientar que não é ainda o partido, né? É a oficialização dessa comissão. Então a inauguração ficou conhecida com que eles leram um manifesto, no manifesto 7 de outubro. É lido esse manifesto de 7 de outubro. Eu vou ler aqui o primeiro capítulo, né, uma parte do primeiro capítulo, é a dedicatória, né, a quem esse manifesto é dedicado. Manifesto de 7 de outubro de 1932. Dedicatória à nação brasileira, ao operariado do país e aos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras, às classes armadas. Eu vou ler aqui uma parte do primeiro capítulo, que é Concepção do Universo e do Homem. Deus dirige os destinos dos povos. O homem deve praticar sobre a terra as virtudes que o elevam e o aperfeiçoam. O homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício, em favor da família, da pátria e da sociedade. Vale pelo estudo, pela inteligência, pela honestidade, pelo progresso nas ciências, nas artes, na capacidade técnica, tendo por fim o bem-estar da nação e o elevamento moral das pessoas. A riqueza é bem passageiro, que não engrandece ninguém, desde que não sejam cumpridos pelos seus detentores os deveres que rigorosamente impõem para com a sociedade e a pátria. Nós vemos aqui, né, que ele fala sobre a sociedade, né, como a sociedade vai conseguir esse bem-estar, né, que é pautada nesses valores éticos, religiosos, né, valores morais. E você vê aqui um pouco que ele condena, né, esse amor, esse apego à materialidade. Então, é lido esse manifesto. Você, no início também tem a dedicatória que ele oferece a todas as classes, né? Ele cita os estudantes, as forças armadas, né, os trabalhadores, sindicatos. Né? Esse manifesto ele é lido no Teatro Municipal de São Paulo, né? Então foi fundado ali o primeiro núcleo da AIB e onde é instituído a sede nacional. Existe também a divulgação dessa ação integralista. Ela foi denominada como caravanas ou bandeiras. As bandeiras integralistas, elas têm o intuito de divulgar a doutrina integralista. Então, elas teve duas bandeiras, né? A do norte e a do sul. A bandeira do norte, quem ficou responsável foi Gustavo Barroso. Gustavo Barroso é cearense, né? Foi escritor, ele foi também diretor do Museu Nacional Histórico. Então, a bandeira do Sul, quem ficou responsável foi Miguel Reale. Miguel Reale era professor de Direito, né? Foi reitor da USP também. Então, essas duas pessoas, né, eram braços
fortes do Plínio Salgado, né? Onde Plínio Salgado deixou a responsabilidade deles divulgarem o integralismo no país. Em 1935, o integralismo vira partido, né? Esse fato aconteceu no segundo congresso do integralista, aconteceu em março de 35, né? O segundo congresso da CEP, né? O segundo congresso da Sociedade de Estudos Políticos. Então, o grupo, né, que ainda era uma comissão, vira o partido político em 35, reconhecido pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então, aí nós falamos um pouco da trajetória do integralismo, né, desde a Sociedade de Estudos Políticos até a criação da comissão, a oficialização dessa comissão. Agora nós estamos falando do integralismo como partido político, né, reconhecido pelo Supremo Tribunal Eleitoral. 2 anos após, em 12 de julho, né, de 1937, é realizada uma votação interna no partido para escolherem o representante que ia disputar as campanhas presidenciais. E quem ganhou essa votação interna foi o Plínio Salgado. O Plínio Salgado, então, ele vai concorrer à presidência do país, representando a ação integralista brasileira. Então isso é um pouco da doutrina, dos ideais integralistas no país. Agora nós vamos seguir com a ação integralista no Ceará. Pessoal, olá a todos. Eu e minha equipe, né, nós ficamos responsáveis por apresentar 2 textos que falam sobre o integralismo no Ceará, mas também de alguns movimentos que existiam, né, aqui no Ceará e que já tinham uma base sólida, né, e o integralismo veio e se juntou a essas bases e começou a disseminar uma ideologia, né, tendo um apoio principalmente aqui no Ceará da LCT e da LEC. Então a minha parte vai ficar para falar um pouquinho do Ceará, especialmente da LCT, na verdade, e também um pouquinho da LEC, porque vai ajudar a entender, né, ajudar a entender a ação integralista no Ceará e também, né, a LCT tem um movimento importante dentro do cenário daquele momento de reformas políticas sociais, né, que estava acontecendo tanto a nível regional, mas também a nível nacional. E aí, dentro dessa década de 30, né, que é o período em que o integralismo se inicia, né, começa a dialogar com diferentes localidades, diferentes bases, né, locais, a gente tem a LCT. A LCT é um movimento que vai agregar vários trabalhadores, né, tendo como um cara, cabeça principal o Severino Sombra. Severino Sombra, né, tem uma trajetória bem interessante, porque essa trajetória dele ajuda a formar a base ideológica, né, daquilo que ele pensava. Então, para falar da LCT, a gente tem que falar do Severino Sombra. Então, Severino Sombra, ele nasceu aqui no Ceará, mas ele vai para o Rio de Janeiro, né, tem uma formação militar, entra na Escola de Realengo. A Escola de Realengo é uma escola que agregava vários militares, né? Então ele vai para essa escola do Rio de Janeiro e lá ele toma contato também com o Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital é um centro que reunia vários intelectuais, né, cujo o pensamento católico, as ideias católicas, né, eram compartilhadas, é um centro cultural voltado para a perspectiva católica e ideologia católica, né? Então, o Severino Sombra, quando entra em contato com o Centro Dom Vital, lá no Rio de Janeiro, ele também entra em contato com o catolicismo social, né, que era um pensamento que estava sendo muito em voga no período, né? A igreja estava preocupada com a atuação dela em meio à sociedade, com o poder que ela poderia ter, né? Então o Severino Sombra entra em contato com essas ideias. Então a formação dele no Rio de Janeiro tem muito do seu militar, vai muito no seu militar e também dentro do Centro Dom Vital, na perspectiva católica, né? Então, né, ele completa essa formação no Rio de Janeiro e ele volta para o Ceará na década de 30, logo após o movimento de 1930, que teve como uma das figuras principais o Getúlio Vargas. Então ele volta para o Ceará, né, com a tentativa de colocar em prática aquilo que ele, né, tinha
visto que foi uma base da ideologia dele. Então era uma ideologia muito pautada dentro do catolicismo social, dentro de uma perspectiva anticomunista, anticapitalista e antiliberal. Então vai dialogar muito com os pensamentos, né, do momento, correntes do momento. Então, por exemplo, quando ele volta para o Ceará, né, ele funda a LCT, funda a Legião Cearense do Trabalho, né, que é um movimento que tinha uma proposta de conciliação de classe, né, que tinha como a figura principal o Severino Sombra, e também vai ter posteriormente o Jeová Mota, que também tem uma formação ligada ao seu militar. Então, é fundada a LCT em 1931, certo? E aí é importante também destacar o contexto da época, né, que é fundada a LCT aqui no Ceará. Desde do século XIX ao início do século XX, a gente tem constantes movimentações, revoltas, né, greves dos trabalhadores, né, cearenses, principalmente em Fortaleza. E aí, quando o Severino Sombra vem para o Ceará para fundar a LCT, ele encontra um ambiente em movimento, um ambiente instável também, muito por conta das greves, das revoltas, né, em relação ao projeto político liberal. Então ele volta para o Ceará, mas vai encontrar, né, uma classe trabalhadora que estava tentando se reunir, se organizar, certo? Existiam algumas greves, como por exemplo a greve dos trabalhadores da empresa Light, né? Então os trabalhadores estavam se organizando, estavam dando respostas, né, para aquelas experiências, aquelas relações que estavam sendo forjadas desde o final do século XIX e no século XX. Então, quando ele volta para o Ceará, ele tem que dialogar com a classe trabalhadora, que é o principal braço do apoio da LCT. Então ele vai começar a dialogar com os trabalhadores, né? Vai ter um diálogo, né? Um diálogo não passivo, porque os trabalhadores também vão colocar suas reivindicações, né? Então alguns autores trabalham no processo de circularidade cultural, onde os trabalhadores não receberam isso passivamente, mas também colocaram as reivindicações que eles estavam querendo. Então o LCT, para se adequar, né, para se juntar aos trabalhadores, para ter um diálogo, eles precisavam, né, se moldar também à perspectiva dos trabalhadores. Então, feito isso, a LCT conseguiu estabelecer um diálogo, né, a relação com os trabalhadores. Foi um movimento forte, né, então vai ser fundado em 1931, vai ser fundado no Teatro José de Alencar, então vai agregar muitas pessoas naquele momento, e é um movimento que vai ser solidificado ao longo do tempo, né? Então, dentro dessa perspectiva, a LCT é fundada no Ceará, e ela tem um apoio muito importante de um movimento também que estava acontecendo aqui no Ceará, que é a Liga Eleitoral Católica, a LEC. A LEC era um grupo de políticos que tinham um apoio muito grande da Igreja Católica, né, que tinha uma afinidade em relação ao catolicismo social, ao pensamento católico, né, um pensamento também antiliberal, anticapitalista. Então, a LCT vai ter um apoio muito grande da LEC e um apoio muito grande também dentro do seio da esfera política, né? Então, ao mesmo tempo que ela dialogava com a classe trabalhadora, ela dialogava também com algumas lideranças locais, né? Então, isso vai ser um ponto importante para a LCT ter uma grande atuação dentro do cenário, né, político regional. Então, a LCT é fundada em meio a essa estabilidade, em meio a essas movimentações que aconteciam aqui no Ceará, né, junto também dentro da perspectiva dos trabalhadores, né, aquilo que eles reivindicavam. Então eles viam na LCT, isso é um ponto importante, né, acho que cabe uma pergunta: por que os trabalhadores aderiram em grande quantidade ao movimento, né, à LCT? Muito por conta disso, de que eles viam na LCT um movimento talvez organizado, né, alguns autores colocam isso, próprios autores dos dois textos, que era um movimento organizado, que tinha uma representação política dentro da esfera política importante. Por exemplo, o Tribunal Legionário é um tribunal da Legião, onde ele vai criar meio que uma ponte entre os trabalhadores e entre a elite da cidade, né, os chamados patrões. Então,
eles viam na LCT realmente um movimento que fosse capaz de dar maiores reivindicações a eles, né, e também de conseguir fazer com que eles conseguissem se inserir dentro de uma esfera política, né, local. Outro ponto também importante para que os trabalhadores vão aderir à LCT diz respeito ao apoio da Igreja Católica, né, a Igreja Católica dava um grande apoio para a LCT, então isso vai ser importante. Vai ter um apoio também importante de intelectuais, vai ter um discurso voltado, né, dos intelectuais às vantagens de conseguir dos trabalhadores aderirem à LCT. Então é um movimento que é solidificado, né, ao longo do tempo e tem principalmente seu apogeu quando o integralismo é fundado aqui no Ceará. Né? Um ano depois da fundação da LCT, em 1932, o AIB é fundado, né, a base aqui no Ceará, tem sua sede no Ceará. Então, dentro da perspectiva da LCT, era importante ter um apoio de um movimento que tinha caráter nacional e, ao mesmo tempo, o AIB vê na LCT um importante aliado para se solidificar regionalmente aqui no Ceará. Então, se ele tem no LCT um movimento que tinha uma grande quantidade de trabalhadores, que tinha o apoio da LEC, né, então vai ser um importante aliado no projeto integralista, né, em uma perspectiva mais nacional. Então, a LCT e o AIB, junto com a LEC, também vão criar uma rede de relações, tá bom? E que vai ser todos vão se beneficiar a partir dessas relações. São relações que vão ser forjadas e que vão se permanecer até mais ou menos o final de 1937, né, onde instaurado o fim dos partidos políticos, né? Então a LEC perde força, a LCT perde força, certo? O AIB também perde força um pouco. Mas até 1937 a LCT tem uma atuação muito importante. Tinha um discurso voltado para a valorização do trabalho. Então, por exemplo, em 1934, né, vai ser comemorado pela Legião Cearense de Trabalho, junto aos trabalhadores, os 50 anos da abolição. Então, aquela perspectiva da mudança, né, da mudança da perspectiva em relação ao trabalho, da saída da perspectiva de que o trabalho era algo mau, era algo que vinha como castigo, para uma perspectiva que vinha a solidificar a moral, vinha a solidificar o projeto de um político regional e também em relação a um avanço enquanto nação. A Legião também tinha essa perspectiva, né? Aquilo que eles pregavam tinha muito da valorização do trabalho, valorizar aquilo que era produzido, né? Então era um movimento de direita, né, que teve um apoio dos trabalhadores, mas não isso quer dizer que os trabalhadores aderissem tudo, né, de uma forma passiva, não. Eles colocavam suas reivindicações, suas inquietações, né, tinham respostas para aquelas experiências que estavam sendo forjadas na década de 30, né? Então as reivindicações que eles vão fazer de respeito muito às inquietações que eles tiveram, né? Isso reflete também na adesão deles à LCT, né? Eles viam na LCT um movimento que talvez possibilitassem a eles ganhar maior projeção política, maior projeção naquilo que eles reivindicavam, né? Então, dentro desse cenário é mais ou menos isso, né? A LCT teve uma atuação muito importante e para um projeto tanto nacional do AIB, mas também um projeto, né, local. Eles não eram orgânicos, os pensamentos da LCT não eram orgânicos com o pensamento do AIB, mas ambos se coincidiam, né? Tinham, por exemplo, lideranças como Severino Sombra, o Djavan Mota, eram lideranças da LCT também da Ação Integralista Brasileira. Então era um movimento que vinha a ser importante para ambos, né? Tanto para a LCT quanto para a AIB, essa relação que foi construída. Valeu. Bom, pessoal, a parte que eu fiquei no seminário foi justamente a parte do integralismo no Ceará e dando um enfoque maior no interior, né? Então, para analisar esse movimento do integralismo, a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, para a gente compreender esse movimento aqui no Ceará, a gente tem que entender como foi a movimentação deles no território cearense, né, partindo da região metropolitana para os
municípios e distritos, e também como foi que eles se harmonizaram, que isso quer dizer, qual foram as medidas que eles tomaram, as alianças feitas para eles chegarem nesses locais, né? Porque dentro desses distritos e municípios já haviam culturas políticas anteriores ao integralismo, né? Então, para eles conseguirem conquistarem, né, esse novo espaço dentro do Ceará, né, eles tiveram que fazer diversas alianças, né, juntamente com a LCT, e juntamente com a ALEC, né. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai abordar de como foi que se deu essa inserção da ação integralista brasileira no interior do Ceará. Bom, pessoal, dentro dessa perspectiva que eu vou abordar, né, na minha apresentação, eu a separei em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a ideologia e as contradições do movimento integralista, e a segunda parte eu vou falar de como o movimento se inseriu no Ceará e no interior e quais foram as alianças que eles fizeram, né? Então, nessa primeira parte, né, a gente vai tratar que a expansão do movimento integralista para o interior do estado, ela se deu e se adequou à cultura política, como eu tinha dito anteriormente, que já estava no estado do Ceará e no interior, né? E que cultura política era essa que se encontrava aqui, né? Era o clientelismo e o paternalismo, né? Que justamente era isso, o clientelismo, né? Que era essa forma eleitoreira, né? De lidar com os eleitores, né? Onde os políticos eles prometiam diversas coisas, diversos benefícios aos eleitores, né, em troca dos votos deles, né? E o paternalismo era essa questão de como eles administravam tudo de maneira familiar, né? Como os empregadores eram responsáveis por os seus empregados, né? Assim, os políticos responsáveis pelos seus eleitores, né? Então tudo rodava nesse sentido, né? Aqui no Ceará e no interior, né? E por que a ação integralista eles tiveram que se adequar a isso? Justamente porque o integralismo ele precisava nesse primeiro momento ampliar o seu poder no interior do estado e no Ceará, né? Então eles tiveram que se adequar a essas culturas políticas aqui dentro do Ceará, né? Então, a partir disso, o movimento vai se identificar muito com os grupos reacionários que aqui já estavam intrínsecos aqui no Ceará e principalmente os grupos comandados pela Igreja Católica, né? Então, a ação integralista ela vai se fundir juntamente com esses grupos, né? E vai fazer tipo uma mediação entre eles, né? Porque com a Revolução de 30, né, esses grupos foram um pouco abalados. Então, o integralismo ele vai surgir como esse mediador entre esses grupos e com o objetivo de ascensão novamente dos princípios conservadores e dos princípios reacionários que esses grupos suscitavam nessa época. Então, dessa maneira, a gente já pode perceber a contradição aqui no movimento integralista, porque o discurso do integralismo e da sua base nacional era baseado na crítica a essas práticas do clientelismo, do coronelismo, que eram resultantes do modelo liberal democrático da Primeira República, né? Então, porém, esse discurso, como eu falei, se torna extremamente genérico porque eles não vão cumprir na prática o que o discurso deles propõe, né? Que eles vão fazer exatamente o contrário, né? Justamente praticando essas práticas da dita velha política, né? Que eles diziam, né? Que era o clientelismo e o coronelismo. Dessa maneira, do interior do Ceará era muito comum ver os herdeiros dessa prática política, né? Os antigos coronéis e seus filhos e sua descendência, né, se utilizar desse discurso integralista para se apropriando dele para ascender ao poder e falando esse discurso somente para ter uma maior
uma maior aceitação popular, para se adequar justamente a essa onda de insatisfação popular, porque a população nessa época já estava bastante insatisfeita com o modelo político, né, baseado, né, nessa velha política, né? Então o integralismo ele vem com o discurso de substituir essa velha política, né, e passar por cima disso tudo, né? Então os antigos coronéis eles vão para eles ascenderem novamente ao poder, eles vão se utilizar desse discurso político do integralismo. Então, dessa maneira, o que a gente percebe é que o integralismo ele possibilitou a essa velha política e esses coronéis uma revitalização do seu modo de política, né? Assim, eles revitalizaram o seu jeito de fazer política e assim perpassaram por vários anos a mais o seu poder. Então, né, a ação integralista brasileira no Ceará, ela tem justamente essa contradição dentro do movimento, que é abrigar esses representantes dessa dita velha política e dessa política voltada para o coronelismo, para a República Velha, e ao mesmo tempo era isso que, de acordo com o discurso da ação integralista nacional, era o que eles queriam destruir no cenário nacional, né, no Brasil. Então, essa contradição ela vai perpassar toda a trajetória da ação integralista aqui no Ceará e principalmente a partir da extensão dela para o interior do estado. Então, mais um indício dessa contradição da prática do integralismo justamente a gente pode observar no posicionamento desses integralistas no processo eleitoral. Então, a partir de panfletos distribuídos nas cidades, quando se tratava do processo eleitoral, a gente pode perceber quanto a isso. Então, esses panfletos são uma fonte que o autor vai utilizar. Então, para destacar isso, eu vou ler uma parte do que esse panfleto diz, que vai mostrar justamente a contradição do discurso, do que eles diziam e do que eles praticavam, né? Então diz assim: o integralismo tem um programa nacional de reforma político-social visando ao bem-estar de todas as classes. Não cabala o meu voto com promessa de emprego, negociatas, nem outra qualquer vantagem, respeitando assim o meu civismo e o meu caráter, que a gente pôde ver anteriormente, né, que não tem nada a ver com o que eles faziam na prática, né, que justamente eles se aliavam à prática clientelística dos coronéis, né? E continuando, ele não abre agências de leilão eleitoral para fechá-la depois da luta, mas mantém-se de pé, firme, doutrinando a nação na escola do sacrifício pelo bem da pátria, em vigília constante, como sentinela da nossa integridade ameaçada pela onda vermelha infiltrada nos partidos políticos. Dentro dessa perspectiva aqui, a gente vê também, que já foi falado, que eles tinham um receio muito grande do de um grande movimento comunista que poderia estar se tornando aqui no Brasil, né? Então eles deixam bem claro, né, nessa questão da onda vermelha, né, que justamente era o combate às ideias socialistas e comunistas aqui no Brasil, né? Não está sujeito à infiltração bolchevista, porque essa infiltração só pode existir onde há infinidade de ideais gástricos. Pode o integralismo fazer o Brautio, porque não faz acordos e não tem, portanto, favores a compensar. Então, esse panfleto era destinado justamente à massa populacional que estava descontente com a cultura da velha política, né? Então, eles diziam tudo que a população queria ouvir, só que na prática eles faziam completamente o contrário, né? Como já foi explicado. Como já citado anteriormente pelo Jardelson, os principais líderes dessa ação integralista são alguns que já estavam na LCT, né? Então, foram o Severino Sombra e o Jeová Mota. Eles serviram para aproximar o movimento integralista junto com a ALEC, né? Que é a Liga Eleitoral Católica. Então, aproximando esses dois movimentos, o integralismo foi o principal beneficiado porque ele ampliou o eleitorado deles, né? Porque nesse contexto ele precisava ainda
se expandir dentro do território cearense, né? Então, com essa aliança feita com a LEC e com a LCT, ele ampliou o seu eleitorado, né? Assim conseguindo uma maior militância integralista dentro do estado do Ceará. Então, né, quais foram os elementos que serviram para o sucesso da ação integralista aqui nos municípios cearenses? Justamente foram esses. As críticas aos regimes liberais, que não eram cumpridos, né, mas tinha esse discurso, né? A dinâmica política, essa que colocou novamente os coronéis ao poder, que foi de grande sucesso, pois com a aliança com esses coronéis, eles tiveram uma base maior de confiança aqui no Ceará e no interior, né? E também outro elemento foi o discurso anticomunista, que foi difundido tanto pela igreja quanto pelos diversos grupos conservadores da época e pelo Estado. Então, o integralismo ele se beneficiou de todas essas questões e elementos dentro do estado do Ceará para se difundir plenamente pelos interiores do Estado. Então, para finalizar essa primeira parte, o movimento integralista ele sintonizou-se com os discursos modernizadores que eram contra o regime liberal de 1920 e também se juntou com a perspectiva conservadora e autoritária que estava sendo desenvolvida na década de 30, né? Por outro lado, ele também se adequou à prática coronelista e clientelista que era vista aqui no Ceará e no interior do estado, né? Então, esse sucesso da ação integralista se deu justamente por causa dessa junção desses elementos e desses fatores, né? Mas não só da ação integralista, tanto também dos movimentos conservadores, autoritários e da ação católica aqui no Ceará. Bom, pessoal, dando continuidade à apresentação, a segunda parte vai ser exatamente a expansão e as alianças do movimento integralista aqui no Ceará, né? O início das atividades da AIB no Ceará coincidiu com a data de fundação da AIB no âmbito nacional, né? Que foi em 1932. Porém, dentro do texto, que a professora deu como fonte, como base, né? O autor ele trata de duas fontes diferentes em que elas trazem duas datas diferentes para a criação do movimento aqui no Ceará, né? Uma fala em dia 15 de novembro e outra no dia 26 de maio. Porém, essa do dia 26 de maio é um pouco mais confiável, né? Contudo, a criação dos núcleos municipais ela só vai se dar a partir de 1933, né? Não é no mesmo ano em que a AIB é fundada aqui no Ceará. A partir só de 1933 que vai se difundir os núcleos municipais vão se difundir pelo interior do Ceará, né? Assim, nos anos subsequentes vai se intensificar mais ainda a inserção da AIB no interior do Ceará. Como foi dito pelo Jardelson na fala anterior, antes da ascensão da AIB aqui no Ceará, já havia outro movimento aqui, né, a sua precursora, a LCT, né, que é a Legião Cearense do Trabalho. Essa agremiação era bastante influenciada pelas orientações da Igreja Católica. Assim, dessa maneira, ela garantia a intervenção direta da Igreja na vida social e política aqui no Brasil, né? Em outra fonte que o autor trata desse texto, né, é uma entrevista com um dos tenentes fundadores da LCT, né, que foi o Severino Sombra. Em uma entrevista ao NUDOC da UFC, que ele vai falar que o movimento da LCT era baseado no pensamento antiliberal, que, segundo a Igreja Católica, o que era? O liberalismo filosófico e político foi o principal agente para a transformação do mundo moderno, que levou essa indiferença e esse ateísmo para esse mundo, né? Então, dentro dessa perspectiva que o próprio Severino Sombra vai tratar, a gente observa a influência direta da Igreja Católica nesses movimentos autoritários e conservadores aqui no Ceará.
Então, pessoal, dessa maneira, a expansão da ação integralista brasileira para os municípios do interior se deu não somente pela estratégia do integralismo, mas também pela estratégia da LCT e da LEC, que era a Liga Eleitoral Católica, que a partir dessas alianças, o movimento integralista foi se expandindo no interior cearense, né? E chegando a se organizar em mais de 50 municípios e distritos. Dessa maneira, percebe-se, né, que essas alianças com a Legião dos Trabalhadores, com a Liga Eleitoral Católica, somente vieram a trazer boas coisas para o integralismo, né? E ele fez essas alianças justamente por isso, né? Para garantir, para ter uma base mais forte nessas siglas, porque esses precursores já eram estabilizados aqui no Ceará, né? Então, eles continuaram com essas alianças justamente para ter essa base mais forte dentro do território cearense. Dessa maneira, alguns eventos propiciaram a inserção maior do integralismo aqui no Ceará. O primeiro evento foi a campanha eleitoral na nova Constituinte Federal, né? Que a partir disso, os integralistas investiram pesado na campanha, na disputa desse eleitorado cearense contra o PSD, que era o partido do interventor federal no estado. Outro evento que veio a propiciar essa expansão do integralismo aqui no estado foram as notícias que estavam se espalhando em 1935 de um grande levante comunista que estava acontecendo, né? Dessa maneira, a igreja, o governo federal e o integralismo difundiram diversas propagandas acerca desse tal perigo vermelho, né, que era o comunismo. E isso se deu muito aqui no Ceará, porque o estado faz divisa com o Rio Grande do Norte. E na época, o Rio Grande do Norte era um foco de uma resistência comunista. Então, esse fato foi levado em conta também pela militância integralista para alertar a população sobre o comunismo e o socialismo, assim a população aderindo mais ainda ao movimento integralista e aos movimentos católicos e autoritários e conservadores que estavam vigentes na época. Então, concluindo esse pensamento, a AIB ela encenou também diversas campanhas a nível nacional, como a campanha do ouro, a qualificação eleitoral, o empréstimo do Sigma e o plebiscito eleitoral. Essas campanhas elas deram bastante visibilidade ao movimento integralista, que também não só no âmbito nacional, mas também deu bastante visibilidade aqui no Ceará e no interior também, que eram vistas grandes desfiles e manifestações públicas a favor da AIB, né, a partir dessas campanhas, né. Então, desse modo, foi preparado toda a militância tanto nacional como estadual para as eleições da presidência da República e para a renovação da Câmara Federal, né. Então, essas ações realizadas pela AIB representavam uma grande vitória para a ação, né, porque o movimento, desde 32, 33, que era pequeno, a partir de 34 chegou a atingir um grande número de adeptos, né? 34, 36 e vai até 37, que é o momento da extinção da ação integralista, né? Que é o que nós vamos ver no próximo tópico, que é com Lucas Cavalcante. E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Lucas Barbosa Cavalcante. Vou falar um pouco sobre a ação integralista brasileira no Ceará pós 1937, ou seja, após a instauração do Estado Novo, a qual teve como algumas de suas consequências a extinção dos partidos políticos e a perseguição a movimentos considerados subversivos à ordem institucionalizada. Dentre esses movimentos, temos a Ação Integralista Brasileira, AIB. No Ceará, em específico, o fechamento da AIB teve grande repercussão, pois mesmo com o seu fechamento oficial, alguns de seus membros, componentes, continuaram em atividade plena, agindo de forma clandestina por todo o Estado. Por isso, é importante fazermos algumas caracterizações deles. Eles eram indivíduos de posturas mais ideológicas, identificados com as posturas mais radicais e fiéis
a mentalidade miliciana que orientou a criação da AIB. O comportamento destes membros se difere do comportamento de outros membros, que eram os chefes municipais. Estes faziam parte do movimento por conveniência, por situação e não por ideologia. É tanto que eles receberam a ordem de fechamento da AIB com tranquilidade, não se opuseram ao Estado Novo, diferentemente dos que seguiam o movimento por ideologia. Né? É importante salientar que a participação dos chefes municipais na AIB significou para muitos deles o início de uma carreira política promissora, o que difere mais uma vez daqueles que faziam parte do movimento por ideologia. Esses eram colocados à margem do cenário político e por muitas vezes foram perseguidos e presos. A partir disso, é importante falarmos sobre algumas ideias dos mesmos. Eles consideravam que o golpe de Estado dado por Getúlio Vargas foi o responsável pela interrupção de uma caminhada vitoriosa que tinha por objetivo a construção de um Brasil melhor. A partir disso, salientamos algumas ideias do integralismo. O integralismo tinha por princípio, por ideia, combater o capitalismo financeiro, a pretensão de estabelecer o controle do Estado sobre a economia, fundamentados em 3 princípios unificadores: Deus, pátria e família, que viria a ser o lema do movimento. Nos voltando agora um pouco para a historiografia cearense, entramos em contato com uma historiografia que dita que após 1937 não houve mais nenhum resquício do integralismo no Estado, o que não é verdade. Os inquéritos policiais, os registros, as ocorrências mostram que após 1937 houve sim a persistência de alguns membros integralistas perante os seus ideais. Né? A construção dessa memória dominante se dá por intermédio dos chefes municipais que queriam apagar do seu passado a participação nesse movimento que ficou ligado a correntes europeias como o nazifascismo. Nos voltando um pouco mais sobre a repressão aos integralistas no Ceará, as ocorrências policiais aconteceram tanto na capital como no interior. Pelos registros da Delegacia de Ordem Política e Social, a DESPS, entre os anos de 1938 e 1943, ocorreram 123 ocorrências policiais, da qual 110 na capital e 13 no interior. Podemos salientar algumas características desse sobressalto da capital diante do interior. As lideranças coronelísticas locais, como eu já havia dito, os chefes municipais, eles aceitaram mais facilmente o decreto que extinguia as atividades partidárias no Brasil, né? E na capital, os segmentos intermediários que se constituíam entre médicos, advogados, farmacêuticos, na maioria filhos de coronéis, de chefes municipais, insurgiram contra o Estado Novo. Ou seja, eles ainda persistiam na implantação dos seus ideais integralistas. E assim, eles eram mais perseguidos do que aqueles que existiam no interior, pois não havia grande quantidade. Né? É importante falarmos também que o acompanhamento dos grupos extremistas pela polícia se dava desde 1935, e esses grupos extremistas se caracterizavam entre os comunistas e os integralistas. Na concepção das autoridades, tanto os comunistas como os integralistas se valiam da ingenuidade da população. Entretanto, a partir de 1937, os integralistas se tornam o foco dos agentes estatais, o foco de repressão, pois os comunistas se encontravam em fragilidade e também por conta da insurreição que os integralistas irão fazer, as insurreições integralistas, principalmente em 1938. Assim sendo, os inimigos preferenciais das autoridades policiais eram os integralistas considerados mais exaltados.
falando agora um pouco sobre os registros policiais, as ocorrências, o primeiro registro policial diante de membros integralistas ocorreu aqui no Ceará em fins de 1937, quando um integralista foi detido e indiciado. Os demais registros são posteriores a 1938. As principais alegações para a detenção, para a formulação de inquéritos, era que os integralistas eram ligados ao nazismo, era que havia uma suspeita de espionagem por parte do bloco do Eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, e assim sendo, também havia uma vigilância bastante grande em volta dos estrangeiros, né, que eram considerados, por muitas vezes, suspeitos de espionagem. Outro ponto muito importante nessa relação entre o integralismo e o pós-1937 é que, de um lado, o governo tentava refrear, como eu já venho dizendo, a ação desse grupo, né? Só que, de outro, o governo tentava reaproximar os chefes, os antigos chefes nacionais desse grupo, né? Ele tentava ele tentava se aproximar desses chefes nacionais, principalmente dos chefes políticos, né, dos chefes municipais, que se davam. Tanto, como eu já venho dizendo, esses chefes municipais não tinham muita afeição ideológica por parte do integralismo. Então, mais uma vez, de um lado, o governo buscava refrear a ação desses grupos, e de outro, ele procurava reaproximar dos antigos chefes nacionais, pois grande maioria dos ex-chefes municipais não tinham nenhuma afeição ideológica pelo integralismo, e sim faziam parte do movimento, mas por uma questão de conveniência, por uma questão de situação, por conta do cenário político em que o Brasil passava em 1930, que era uma crise representativa, que dava brecha ao autoritarismo, que dava brecha a questões como a movimentos como o integralismo, né? A partir de 1942, intensificaram-se mais ainda o número de prisões. E, como eu já venho dizendo, baseado em questões como atividades de espionagem, suspeitos de portarem material de propaganda e etc. Por fim, a perseguição aos integralistas radicais prosseguiu até os últimos dias do Estado Novo, pós-1945. E é isso. Obrigado. Vou falar agora das fontes, certo? Os autores, tanto o João Ramires Regis quanto o William Mello, eles trabalham com um importante leque de fontes oficiais ligadas a esses movimentos, né? Entrevistas, relatos orais, história oral, tá bom? Então, por exemplo, o João Ramires Regis trabalha com o jornal Razão, né, que era um jornal ligado ao movimento integralista, certo? É lá onde o integralismo vai colocar suas ideias, seus discursos, certo? Então o João Ramires Regis trabalha com a análise desse discurso, trabalha também com o Jornal Nordeste, que é um jornal ligado à Igreja Católica, é lá onde a Igreja Católica vai colocar, né, muitas das contestações que ela vê, né, dentro do contexto social e político, vai falar sobre o capitalismo, vai criticar o capitalismo, vai criticar o avanço liberal, enfim, é lá onde ela vai colocar muitas das inquietações, né, da perspectiva dela ligado, né, a esses movimentos, tanto a LCT quanto o integralismo, né. Os autores também trabalham com fontes orais, entrevista de ex-líderes, por exemplo, Severino Sombra, o Jeová Mota, na entrevista onde eles analisam suas trajetórias, né, suas contradições. Então, por exemplo, Severino Sombra, né, nessa entrevista que vai ser posta lá nos textos, ele fala da trajetória dele, ele fala da influência do Centro Dom Vital, do Jackson Figueiredo, também era uma pessoa ligada ao Centro Dom Vital,
né? A gente tem também a fala do Jeová Mota, que era um ex-líder integralista e legionário, lá onde ele vai colocar também, analisar um pouco da sua trajetória, um pouco das suas contradições, porque ele veio a sair do LCT, tá bom, e veio a integrar também uma outra ala do partido político ligado ao PCdoB, né? Então, os autores vão analisar esses processos. Vão analisar também panfletos que eram disseminados, né, com discurso integralista, certo? Então, são fontes bem importantes para os autores tecerem suas análises em relação ao contexto da época, ao contexto da década de 30. Também vai ter jornais do período, né, que falam sobre a Legião, sobre o integralismo, sobre a LEC, né, que é a Liga Eleitoral Católica. A gente tem também, principalmente o João Ramirez Regis, quando ele fala do pós-1937, quando ele analisa as permanências, né, da ideologia integralista em alguns personagens. Ele vai trabalhar com fontes policiais, com inquéritos, para ver realmente aquilo que ele propunha analisar, né, que é a permanência desses personagens, dessas pessoas, com o pensamento integralista, né? Então ele trabalha com essas fontes policiais, certo? Então todas essas fontes são fontes importantes para comporem, claro, a análise deles, né? A análise de um contexto, certo? Do qual estava passando tanto o Brasil quanto o Ceará, né? Então, a partir da análise do integralismo, das relações que o integralismo tecia, né, em determinadas localidades, eles vão analisar, na verdade, o Ceará, né, os movimentos que aconteceram aqui no Ceará, estudar, como o William Mello fala, a formação, estudar esse contexto, estudar a formação de classe, estudar também as identidades que eram forjadas nesse momento, certo? Então os dois textos trabalham com esse contexto da década de 30, com análise de um contexto político, social, certo? Voltado para um avanço da direita, certo? Em meio ao cenário político. Então eles estudam esses movimentos, né? E estudam a partir da perspectiva local, né? Perspectiva em relação ao Ceará, os movimentos que já existiam, tá bom, que dialogaram com esse contexto mais nacional. Então, os dois textos são importantes para a gente compreender um período, um contexto da década de 30, o avanço da direita, o avanço do integralismo, certo? E também, principalmente, focado no Ceará, nos movimentos que aqui tinham, né? Da LCT, da LEC e das relações que eram forjadas, né? Nesse momento. Então, aquilo que parecia ser novo, como a reforma político-social, na verdade nem eram tão novo assim, eram mais um mesmo, tá bom? Eram forjado relações, mas que muitas relações já existiam, tá bom? A perspectiva dessas relações já existiam e que com o tempo ela não se renovou assim como era, né, disseminado dentro dessa ideologia integralista, mas muitas das alianças permaneceram. Então é importante a gente analisar, a gente ler esses dois textos, porque para compreender um período, né, em aspecto mais nacional, mas principalmente local, né, em relação ao Ceará, em relação à Fortaleza, certo? Abraço a todos.